Viajar com amigos é uma atividade divertida. Pegar a mochila, escolher um lugar cheio de surpresas e com atividades novas, belas paisagens e um universo de novidades para encarar. É preciso considerar os contratempos também. Por exemplo, você pode viajar até um vilarejo pacato na Inglaterra e, de repente, se encontrar com uma cama de hospital com seu melhor amigo. E o pior, agora transformado em um fantasma, te alertando sobre os perigos que surgem com a lua cheia. Hoje vamos falar sobre um clássico dos filmes de lobisomem. Em agosto desse ano, o filme de John Landis, Um Lobisomem Americano em Londres, completa 43 anos. O longa foi lançado em agosto de 1981 e até hoje é lembrado como o melhor filme de lobisomem de todos os tempos. No episódio de hoje, vamos falar sobre a produção, tretas de bastidores e ainda vamos alfinetar uma continuação que não foi muito bem referida ao clássico. E você tem um conto, você tem uma história, tem um relato, quer compartilhar conosco, envia a sua história ou ainda, quem sabe, a sua sugestão de filmes para falarmos aqui pelo e-mail na trilha do terror @gmail.com. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui do Spotify, comentar, nos seguir no YouTube, ativar sininho, falar para nós qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. No Instagram também, ajuda lá, na Trilha do Terror. No Facebook é a mesma coisa, só ver nossa logomarca e seguir a gente. Nós queremos conhecer você melhor, beleza? Faça parte do nosso Catarse e também de nosso Apoia-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para as nossas páginas de campanha. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar. Por meio do Pix também você pode enviar sua colaboração na trilha do terror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios. Lembrando que todo o valor que entra para o canal agora, nós vamos reverter para o tratamento do câncer de colo de útero da minha irmã. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Dito isso, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles. E vamos juntos, então, para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. Quando David Kessler, o David Naughton e Jack Goldman, Griffin Dunne, viajaram para Londres, eles não imaginavam que seria exatamente esse o destino que o esperava, ou que os esperava. Em um mochilão pela Inglaterra, os dois amigos chegaram em uma pequena vila do norte do país. Há algo de pitoresco no local, mas eles seguem a viagem. Em determinado momento, algo atinge Jack, que é morto, e David vai parar no hospital. O que poderia ser somente um acidente ou uma trágica experiência se transforma em pesadelo quando David descobre que o que o atingiu foi um lobisomem. Escrito por John Landis, Um Lobisomem Americano em Londres é um filme muito querido. Os efeitos especiais, apesar de terem se passado 4 décadas, continuam tão atuais quanto antes. Os personagens carismáticos, a história aterrorizante fizeram com que o filme ficasse marcado na memória de seus espectadores, mesmo depois de mais de 40 anos de lançamento. E nesse episódio, amigo e amiga, nós listamos algumas curiosidades sobre a produção para comemorar os 43 anos do filme Um Lobisomem Americano em Londres, que serão completados em agosto. Lobisomens e zumbis. Um Lobisomem Americano em Londres fez um sucesso considerável em seu lançamento, arrecadando cerca de 30 milhões de dólares em bilheteria. Com o passar dos anos, conforme mais pessoas o conheciam, ele teve reconhecimento e atingiu a marca de um dos melhores filmes de terror dos anos 80. Mas mesmo em seu lançamento, ele já fez um burburinho entre espectadores e outros artistas.
Uma das pessoas que ficou fascinada pelo filme foi Michael Jackson, que insistiu para que Landis dirigisse seu videoclipe Thriller. Quando aceitou este, que seria sua primeira direção de um clipe musical, chamou toda a sua equipe responsável pelos lobisomens, Robert Pater, responsável pela cinematografia, Elmer Bernstein, pela música assustadora, Rick Baker, por trás dos efeitos especiais e maquiagem, e sua esposa Deborah Needleman, figurinista. Baker vs Landis e as tretas de bastidores. Amigos, entendam que a produção do filme O Lobisomem Americano em Londres, que nem tudo na produção foi rios de flores durante a produção. Rick Baker, responsável pela figura monstruosa e por uma das melhores transformações de lobisomens já vista ou já vistas no cinema, acabou discutindo por diversas vezes com John Landis, a começar pela aparência da criatura. Landis queria que o lobisomem se parecesse com um cão monstruoso do inferno, em suas 4 patas, enquanto Baker acreditava que a criatura deveria ser bípede, já que para ele lobisomens são seres que andam em 2 pernas. Landis demorou 8 anos para finalmente conseguir fazer um lobisomem americano em Londres. O conceito para o filme foi criado em 1970, enquanto o filme Os Guerreiros Pilantras, da mesma época do diretor Brian J. Hunter, era filmado. Landis era ajudante e um certo dia viu o enterro de um grupo de cigano, em que o morto foi enterrado em uma cova muito funda, enrolada em alho. A genialidade de Rick Baker em 10 trabalhos macabros. Desde o início da ideia, Landis avisou que queria Baker como responsável pela maquiagem e efeitos visuais. Mas depois de tantos anos, Baker ficou cansado de esperar e assumiu o cargo em Gritos de Horror, de 1981, do diretor Joe Dante. Quando Landis ligou para Baker e finalmente avisou que tinha o dinheiro para o filme, Baker disse que já estava em um filme de lobisomem, e o que se seguiu foram gritos e xingamentos pelo telefone. Baker, por fim, resolveu largar a produção de Gritos de Horror e deixou os efeitos sob responsabilidade de seu protegido Rob Bottin. O reconhecimento de Baker. Baker também não ficou muito contente quando percebeu que todo o trabalho que teve para a montagem da cena de transformação do rosto do lobisomem foi visível durante poucos segundos na tela, mas logo se recuperou ao assistir o filme em uma sala de cinema cheia de pessoas que aplaudiram incansavelmente essa cena. Não por pouco, Baker ganhou muito reconhecimento com suas maquiagens. Somente 2 filmes sobre lobisomens ganharam o Oscar. A ambos foram trabalhos de Baker: Um Lobisomem Americano em Londres e O Lobisomem de 2010, Joe Johnston. Mas apesar de muitos acreditarem que a categoria de melhor maquiagem do Oscar foi criada justamente por causa de Lobisomem Americano, a realidade é que a controvérsia se estendeu desde o ano anterior, quando O Homem-Elefante de David Lynch não foi contemplado por sua maquiagem. A indústria da maquiagem e dos efeitos especiais não estava contente com a situação. Então, em 1981, criou-se a categoria e Um Lobisomem Americano em Londres recebeu a estatueta. Excelentes escolhas criativas. Landis pode ser considerado o mestre em criar ambientações graças ao que fez em O Lobisomem Americano em Londres. Na cena do ataque, o som de lobo que ouvimos é composto por 9 diferentes sons, incluindo um lobo, um leão e até uma locomotiva, acreditem. E isso se deve ao fato de que Landis queria um clima estranho para as filmagens noturnas. Além disso, ele queria que as gravações acontecessem em um período frio. Por isso, escolheu entre fevereiro e março, na cidadezinha galesa de Brickdale. E por que escolher Londres? Porque para Landis, Londres é a cidade do horror, com Jack o Estripador, Jekyll e Hyde,
entre outras figuras. Isso quase não aconteceu. Ou seja, ele teve que lutar demais para conseguir essas autorizações para Griffin Dunne e David Naughton poderem atuar no filme. Por quê? O governo britânico e a British Equity Association, Associação de Equidade de Atores Britânicos, questionaram a necessidade de 2 atores norte-americanos e não o contrato de 2 atores britânicos para os papéis. Landis, no entanto, disse que não abriria mão dos 2 atores americanos para interpretarem turistas dos Estados Unidos, e quase mudou o cenário para Paris. A sequência. Assim como muitos dos filmes dos anos 80, O Lobisomem Americano em Londres recebeu uma sequência intitulada Um Lobisomem Americano em Paris, de 97. Conta com a filha de David Kessler, o lobisomem do primeiro filme, vivendo em Paris com sua mãe e seu padrasto, que tentam lidar com a licantropia da garota. Em uma tentativa de suicídio, ela é impedida por um grupo de turistas norte-americanos que acabam se envolvendo em uma trama estranha com uma sociedade secreta de lobisomens e um remédio capaz de transformá-los quando quiserem. O filme não foi um sucesso, mas ao longo dos anos conseguiu reunir uma boa quantidade de fãs. Será que hoje teremos mais lobisomens americanos por aí? Muito bem. No início dos anos 90, quase que houve uma sequência com a equipe original. Surgiu no livro Beware the Moon, The History of an American Wolf in London, de Paul Davis. Landis revela que chegou a planejar uma sequência direta para o clássico em 1991. A ideia seria apresentar a personagem Debbie Klein, mencionada pelos personagens de Naughton e Dunne no original. Em viagem a trabalho para Londres, ela acabaria se envolvendo com a maldição dos Licanos ao investigar o que teria acontecido com os amigos. Com essa premissa, os retornos da dupla de atores, além de Alger, seriam viabilizados. E a ideia era que a trama fosse ainda mais além da mescla de gêneros e excentricidades que marcaram o clássico. Uma pena que, como um jornalista fã de horror que conheço diria hoje em dia, a extinta Polygram Film International foi covarde e não bancou a produção. O resultado disso foi a produção de Um Lobisomem Americano em Paris, de 97, no qual já mencionamos. Vale a pena destacar que essa produção não envolveu Landis, que escolheu se afastar depois da recusa ao seu roteiro de 91, contanto que recebesse a compensação financeira apropriada. Apresentou novos personagens desinteressantes e abriu mão dos brilhantes efeitos práticos que marcaram o primeiro filme, optando por um CGI que podemos dizer que foi terrível. Fracasso de crítica e público, o filme sepultou mais uma ideia de sequência, mas deu origem à constante ameaça de um remake. Em 2009, a Denison Films anunciou a produção de um que quase foi, mas acabou cancelado. Em 2016, o filho de John Landis, Max Landis, afirmou que havia herdado o projeto e seguiria com ele. Mas denúncias de abuso emocional e sexual reveladas contra ele no ano seguinte desencarrilharam o projeto e nos pouparam de mais uma obra medíocre da mente por trás de Victor Frankenstein, de 2015, e Bryant, de 2017. Mais recentemente, em 2019, foi Robert Kirkham, de Walking Dead, o nome apontado como responsável por um novo filme do lobisomem americano em Londres. Mas 2 anos de silêncio desde então fazem parecer que a ideia também dorme no fundo do mar com os peixes. Talvez seja para o melhor. Depois de Lobisomem, Landis até dirigiu outros sucessos, em especial o ícone da TV aberta brasileira, Um Príncipe em Nova York, de 1988,
mas nunca mais uma de suas obras foi tão singular, influente e memorável quanto ao filme de 81. Pode soar improvável demais pensar que outro diretor conseguiria captar a extravagante essência do filme original, modernizá-la e entregar uma obra que seja igualmente nova e reverente o bastante para fazer jus a um clássico que resiste ao teste do tempo. Mesmo depois de 40 anos, ainda assim, improvável também era a ideia de um licano caminhar pelas ruas de Londres, em plena década de 80. Quem sabe, dos horrores que guarda uma noite de lua cheia. Pois é, isso aí então é a história das tretas e as tentativas dos remakes do filme, ou as sequências do filme O Lobisomem Americano em Londres. Yara, esse filme é muito bom, eu já assisti várias vezes, penso que você também já assistiu. Já assisti várias vezes, passava muito no SBT, Cinema em Casa do SBT. Cinema em Casa, né? É, passava demais. Quando passava nesse horário eu via, à noite quando passava eu não via não, entendeu? Ai, mas esse filme nem é tão pavoroso assim, Yara. Não é, tem até um pouco de comédia, mas eu tenho medo, não sei, tenho medo, não vejo aquela coisa. Agora, realmente, né, como nós falamos aqui nesse roteiro, 2 filmes de lobisomens apenas ganharam o Oscar. E os 2 filmes trabalhou o mesmo maquiador. Sim, quando ele trabalhou com Ed Murphy, né, em O Príncipe em Nova York, Landis no caso, não foi? Não, tô falando do maquiador. Ah, do maquiador, desculpa. Era o Baker. O Baker era o maquiador, foi o maquiador. Sim, mas o Baker... é engraçado que ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem com o Professor Aloprado. Ah, é? Você Então? sabia? Eu não sabia, Sim. Que legal, não sabia. Foi. Então, o Baker, ele ganhou o Oscar pelo Lobisomem Americano em Londres e ganhou o Oscar pelo filme Lobisomem do Benício Del Toro, de 2010. Pô, muito bom, cara. Pela e maquiagem. A imagem dele, cara, ele tem uma imagem muito legal. Sim. Ele tem uma imagem muito legal, né? Ele passa essa coisa, assim, eu acho... Quando ele ia receber, que ele subia lá, eu achava muito interessante. Inclusive, no filme do Lobisomem de 2010, o pessoal queria apelar pro CGI, ele chutou o pau da barraca. Então, pra que vocês me chamaram aqui, então? Você vai usar CGI, né? Ah, Foi mesmo. Ele tem uma aparência muito legal, ele tem uma cara de meio de vilão, assim, né? Cabelo branco. Uhum. Eu achava ele muito elegante, ele usa umas roupas diferentes também. Nossa, muito máximo, eu acho máximo ele, de verdade. Ele criou outros personagens, outras maquiagens, né? Ele é muito bom. Inclusive, muito mediante bom. A maquiagem que ele fez aí do filme Americano em Londres, o Lobisomem Americano em Londres, como nós lemos aqui no roteiro, comentamos aqui anteriormente, a academia teve que criar uma categoria específica para poder premiá-lo, porque até então não tinha esse quesito cara. Maquiagem, né? Ou seja, foi criado justamente por causa do Lobisomem Americano em Londres. Então, ou seja, graças ao trabalho do Baker, né, ele conseguiu fazer com que a academia visse um outro aspecto dessa 7ª arte que pudesse ser premiado. Muito bom. Ele é maravilhoso, ele é um ícone, né, do cinema. Agora falando sobre as continuidades, que pena que a Polygram Nossa, realmente, né? Porque esse de Paris é uma piada, né? Pena. Eu lembro que a Record que passou esse aí, Lobisomem Americano em Paris, passou na Record. E a gente naquela época não tinha até era VHS, né? Fita. VHS ainda. Mas não tinha TV a cabo como é hoje, que a gente podia ver a hora que a gente queria. Então a gente esperava lançar na TV e tal pra poder ver. Uma agonia. A gente ficou esperando pra ver algo legal. Você tem noção? Eu não sinto medo quando eu vejo aquilo. Eu sinto mais medo vendo o Príncipe de Harry Potter lá, sabe, o Enigma do Príncipe, se não me engano, que se transforma. É nesse ou é no... Não sei qual é, não. Não acompanhei. Tem um lá do Harry Potter que aparece o lobisomem que eu tenho medo. Você viu? Eu tenho mais medo desse do que do Lobisomem em Paris. O Lobisomem em Paris tem uma cena engraçada. Eu já assisti, tem uma cena engraçada lá. Não, sabe o que eu não achava legal? Aquelas poções que eles tomavam pra virar a hora que eles queriam. Não sei, não tinha... Sabe o que? Nada a ver. O mistério que envolve, sabe? Eles não souberam captar. Sim. Mas pra você ter noção, esse Lobisomem 2009, com o Benício Del Toro 2010,
é de época, né? A gente sabe que é um romance Sim. antigo, tal, que eles não nem adaptaram, eles só fizeram novamente. É um romance antigo. Fizeram um remake. É um remake, mas você vê que é todo aquele mistério, tem a música, tudo envolve uma coisa maneira, que aí você fica ali imerso naquilo ali vendo, sabe? Não sei se, talvez, eles poderiam fazer uma versão do Lobisomem Americano em Londres, mas não em Londres, assim, fazer com outro nome, mas pros dias atuais, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, dá até medo de ver um remake do Lobisomem Americano em Londres, sabe? Dá até Tem medo. medo de ficar ruim? De ficar ruim. Tem naquela hora que ele é justamente. picado, lá no deserto? É no deserto que ele é picado, né? Picado não, que ele é atacado, não é isso? Não, é no meio do No pântano, né? No meio da floresta. Uma floresta? Ali, Então, local por deserto exemplo, ali, na nos dias verdade. atuais podia colocar ele com maps aberto. Você entende? Tentando uma localização, já ia ser algo mais moderno. Eu acho que ia ser legal. E aquela parte lá que eles chegam lá que eles chegam lá na taberna, né? Naquele salão, naquele bar, enfim. E eles chegam lá e é bem clichê ali, foi o John Landis ali, ele deu uma captada nos filmes do faroeste dos Estados Unidos dos anos 50 e 60. Verdade mesmo. Que eles chegam assim, tá todo mundo conversando, todo mundo dançando, olha. aí eles chegam, todo mundo para e olha pra eles. É verdade. Aí dá ali um quebra-gelo, até que eles conseguem se envolver, até que o amigo do David pergunta o que é aquele... o pentagrama, o tetagrama, não sei o que era lá na parede. Aí pronto, todo mundo vira a cara pra eles, né? Verdade. Enfim, muito legal. Põe eles pra fora, e aí você vê só, né, que a cidade já sabia que tinha um lobisomem rondando por ali, e mesmo assim colocaram os rapazes pra fora, e a dona da taberna lá, do salão, enfim, fica preocupada e ainda fala, como é que vocês vão conseguir dormir essa noite? Esses meninos vão morrer e tal. Enfim, eles chegam lá, infelizmente o amigo já estava morto e o David Kessler já tinha sido atacado pelo lobisomem, e eles matam o lobisomem. O David Kessler vai embora, vai para um hospital, acorda numa cama de hospital em Londres. Então, enfim, tem todo um romance ali também com a enfermeira que leva ele para casa dela e tal. Inclusive, eu acredito que o Lobisomem Americano em Paris pegou esse gancho aí, porque o David, ele tem um caso com a enfermeira, né? Ele passa a ter um relacionamento com ela, então o gancho da filha do David é esse caso de amor que ele teve com a enfermeira. Só que, como você bem colocou, e que nós falamos aqui, eles não souberam captar muito bem a essência do filme Lobisomem Americano em Londres. Não souberam, verdade, infelizmente. Não souberam. E tem uma outra coisa também que a gente até falou aqui mediante ao conteúdo, sobre a questão do aspecto que o Landis envolveu o amigo dele aparecendo como fantasma, ou seja, que legal. Todas as vítimas dele aparecendo como fantasma, como zumbis. Porque na verdade nesse filme também do Benício Del Toro tem uma coisa assim, eles presente e passado se conversam, né? E parece a consciência dele que fica ali vagando, tem uma parada assim, né? Mas ele adaptou para os anos 80, ele buscou a referência, mas ele adaptou para os anos 80, que era algo mais, até para dar um pouco de como vou dizer, de comédia. Que esse filme tem um pouco de comédia, né? Tem. Então, aí os amigos apareciam pra eles, os fantasmas, dizendo que ele tinha que se matar porque ele ia matar mais pessoas, né? Sim, verdade. No caso. Mas assim, pessoal, quem não assistiu ainda o Lobisomem Americano em Londres, eu recomendo, assistam. É muito bacana, é muito bom. E podem assistir à noite, não tem terror igual a Yara, que é medrosa mesmo. Podem assistir. Tá certo? Yara, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo nesse podcast, nesse episódio de hoje. Eu que agradeço, Márcio. Estou à disposição. E não seja medrosa, tá? Pode assistir aí sem medo o Lobisomem Americano em Londres à noite. Difícil, hein? Meu Deus. E a você, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado até o final. E eu espero você num próximo episódio. Gostou? Curte aí, comenta se você já assistiu o Lobisomem de Americano em Londres ou o Lobisomem de 2010. Qual que você gosta mais? De Londres ou do Benício Del Toro? Diz aí pra nós. Um abraço, até a próxima. Tchau, Yara. Tchau, Márcio. Tchau, pessoal.